Então, bom dia ainda, né? 15 para as 11. Vamos voltar, reabrir a sessão de depoimentos. O senhor Rafael Leopoldi, uma testemunha convocada pela comissão. A CPI é a CPI número 2, 2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e Sai, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário, no período de 1 de 1 de 2013 até a presente data. O senhor Rafael já está no seu assento, então vamos começar. Seu nome completo, Rafael Leopoldi Alves, sua idade, 42, estado civil, solteiro, profissão, jornalista. endereço. Avenida Europa, 791, Condomínio Europa, Casa 32, Jardim Camanducaia, Amparo. Então, senhor Rafael, a comissão está informando o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho. E o senhor tem direito ao silêncio se não quiser responder alguma pergunta. O senhor entende isso? Sim. Vai abrir aqui até 5 minutos, se o senhor quiser explanar alguma coisa, antes de a gente começar a pergunta dos senhores vereadores da comissão. Então o senhor tem até 5 minutos para falar, se o senhor quiser. Só vou fazer. Se você fizer uma busca rápida na internet para saber o que é fake news, a primeira que aparece já diz assim, que é uma forma da imprensa que consiste na distribuição deliberada de desinformações ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou online, de maneira escrita e publicada com a intenção de enganar a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos. O que eu queria só deixar claro é isso, que como jornalista que sou, acredito que sempre que um jornal faz qualquer tipo de publicação, ele precisa ouvir todos os lados para poder ser imparcial. Só isso. Osmar, você quer começar alguma coisa? Então tá bom. A gente tem aqui um processo, senhor Rafael, a gente baixou aqui. O senhor está movendo um processo contra o jornal A Gazeta. Correto. O senhor pode explicar para a gente o que se trata o processo, a motivação do processo, o que aconteceu para o senhor mover um processo contra o jornal? Bom, na verdade, eu sempre... O jornal Gazeta corriqueiramente publicava, né, fatos sobre mim, relacionados com, seja a minha atuação como conselheiro municipal, ou devido à minha ligação com a política local, né, por ser filiado a um partido político, ao PSB, e por me opor a diversas ações da administração municipal. Então o jornal sempre fez algumas publicações denegrindo e desqualificando. Eu fiquei quase 8 meses trabalhando como assessor de comunicação da Santa Casa, e isso foi uma fase em que eu apresentei um trabalho bem legal pro hospital, tanto que fui contratado para isso, e por causa desse trabalho eu tive muitas notícias, né, muitas publicações a meu respeito no jornal. Então minha advogada entrou em contato comigo e falou que caberia um processo. Eu confesso que não tinha interesse de entrar com processo, porque é uma linha muito tênue, assim, sabe, para determinar esse tipo de coisa. E então, e por ser uma pessoa pública, né, por fazer parte de diversas ações na cidade,
nunca achei que isso daria em alguma coisa. Mas a advogada achou que seria interessante, então foi entrado o processo para que se parassem essas publicações com inverdades, porque na verdade eles pegavam as informações parciais e colocavam como se fosse a verdade absoluta. Então isso me atrapalhou um pouco, né? Mas o processo está seguindo. Parece que nas últimas semanas aí o processo foi arquivado, alguma coisa assim, mas sem nem ter sido vista todas as provas. Então a advogada entrou com recurso e está seguindo, mas é só isso. O que é interessante deixar claro é que depois do processo iniciado diminuíram bastante as publicações. O senhor já foi muito exposto pela Gazeta, o senhor já teve bastante publicações relacionadas ao seu nome, né? Em algum momento, algum jornalista ou alguém da Gazeta entrou em contato com você para você dar sua versão antes de publicar algo sobre você, ou foram publicando sem sua autorização? Não, nunca fui procurado por ninguém do jornal. Conheço o jornalista que trabalha lá, mas nunca fui procurado diretamente para dar alguma declaração ou para dar alguma explicação. Normalmente as matérias não podem nem ser consideradas matérias, né? Porque são pequenos parágrafos com notícias soltas. Então mas nunca fui procurado, não. É uma dúvida também nossa aqui. Como você teve o nome exposto no jornal, está processando, isso afetou familiares, alguns amigos seus que não estão no meio da política, lê uma notícia dessa solta no jornal, te chateou isso daí? Você pode contar algum episódio pra gente se teve? O que acontecia muito também era a retirada de fotografias das minhas redes sociais, seja eventos ou até mesmo aniversários, onde eu estava com familiares e amigos, e eles retiravam essas fotos sem autorização, publicavam fazendo sátiras ainda, fazendo não só de mim, né? Fazendo menções não muito justas, não só de mim, mas como também das outras pessoas que estavam nessas fotos. Então, fotos em estádio de futebol, fotos... eu lembro de um aniversário meu, numa pizzaria da cidade, que tinha umas 15 pessoas na foto, e eles pegaram a foto e colocaram e expuseram também todas essas outras pessoas, não só a mim. Mas assim, o jornal hoje na cidade é tão mal visto e é tão claramente partidário, né, pro lado da administração, que algumas pessoas que eu conheço até me ligam e falam que quando saem, né, essas publicações com meu nome, eles falam, não, enquanto eles estiverem falando mal de você é porque você está fazendo a coisa certa. Então, o dia que eles me elogiarem, eles iriam me ligar para ver o que aconteceu. Então, eu não dou mais muita moral e não gasto muito preocupação com esse jornal, porque ele é claramente direcionado e mal intencionado. O senhor conhece o dono do jornal? Ele já veio te oferecer propaganda no jornal dele quando o senhor foi candidato? O senhor já foi candidato, né? Fui candidato a vereador 2 vezes. Ele já veio oferecer alguma coisa para você fazer propaganda no jornal dele? Não. Coisa assim. Ele nunca me ofereceu. Eu já tive até uma coluna no jornal deles há alguns anos atrás, mas foi pouco tempo. Foi acho que logo que eu voltei para Amparo, numa das vezes que eu voltei para Amparo, eu cheguei a escrever uma coluna lá, saiu algumas poucas edições, mas
nunca me ofereceu publicidade, nunca. E eu conheço ele de estar nos mesmos lugares, né? Encontro com ele quando tenho que fazer algumas coberturas na prefeitura, encontro ele lá. Mas aqui na Câmara não me lembro de encontrar com o proprietário, com o Samuel, é mais o Adilson aqui no jornal, aqui na Câmara. Nessa ação do jornal A Gazeta, tem um advogado que defende o jornal. Você conhece? Já tinha ouvido falar desse advogado? Conhece Não. o advogado? Não, não conhecia. Eu fiquei conhecendo porque eu movi um outro processo também, né, contra um outro cidadão da cidade. E no dia da cariação no fórum lá, eu fiquei sabendo que era o mesmo advogado que defendia a Gazeta, também defendia esse cidadão. O nome dele é José Carlos Lolli Júnior. Então, ele é o advogado. Na outra ação, era o mesmo advogado. É o mesmo advogado da pessoa, do cidadão que eu entrei contra. Você pode falar o nome do cidadão? É o Fernando Giglioli. Ele defende o Fernando Giglioli. Ele defende o Fernando Giglioli e defende também o jornal. Então, Rafael, é basicamente isso que a gente queria saber de você. Não sei se o Osmar tem mais alguma dúvida. Tudo tranquilo. E você está à disposição também para falar, para fazer as suas considerações finais. Se você quiser falar mais alguma coisa que a gente esqueceu, você tem mais alguma coisa para dizer? Só agradeço aí o convite para poder explanar a respeito do que se passa comigo com relação a esse jornal. E para encerrar, eu só espero que essa CPI consiga colocar um freio nesse jornal, porque como jornalista que sou, representante, né, funcionário do outro jornal da cidade, o jornal A Tribuna, que tem mais de 30 anos de história na cidade, e como profissional de comunicação que sou, é muito triste ver um jornal quebrando tantas regras e fazendo tanto pouco caso do poder que a informação tem. Então, né, e fazendo mau uso desse poder. Então, espero que a CPI consiga apontar todos os erros desse jornal e que, caso vocês encontrem os erros e considerem o jornal culpado, que ele pague pelos erros. Informar você também, Rafael, que todos os depoimentos, depois dessa primeira leva de 15 depoimentos que a gente vai fazer hoje e amanhã, estarão disponíveis na íntegra no YouTube no YouTube da oficial da Câmara. A Câmara tem um canal no YouTube e no site também tem todas as informações que não são segredos de justiça, estarão abertas. Essa comissão deliberou antes que tudo ia ser enviado para a imprensa, que não for segredo de justiça, está tudo aberto. A gente só não está permitindo o público assistir hoje por causa da pandemia. Porque as sessões também estão assim. As únicas pessoas que podem hoje vir assistir aqui são jornalistas. Está aberto para os jornalistas assistirem. E depois vai ficar público isso daí para qualquer pessoa no planeta que quiser assistir, entrar no YouTube, assistir. Então eu agradeço a sua presença. Você só assina aqui o termo. Muito obrigado. Feito, Simone.